Hoje iremos falar da vida do justo, a vida do justo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, capítulo de número 34, verso de número 19. Salmos, capítulo 34, verso 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vou repetir mais uma vez. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Oremos para que Deus fale conosco de uma maneira preciosa. Maravilhoso Deus, Senhor Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, estamos diante da Tua presença. Cremos, Senhor, no poder da Tua palavra, na omnipresença do Teu Espírito. Amado Deus, que a Tua glória, Senhor, que o Teu poder, que a Tua presença se manifeste em cada um dos nossos corações. Acredito firmemente que nesta noite, através da Tua palavra, Senhor, corações serão impactados e curados. Ajuda-nos, Senhor, para viver conforme a Tua palavra, que nesta hora, Senhor, possamos estar concentrados, focados, Senhor, para que a Tua palavra tenha efeito em nossos corações e para que sejamos muito abençoados por ela. Em Teu nome precioso, nós te agradecemos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus. A vida do justo. Muitas vezes, os crentes, todos nós que estamos aqui, temos a desculpa ou às vezes a maneira de falar de que pelo fato de ser crentes ou pelo fato de tentar fazer tudo da maneira correta, não quer dizer que nunca passaremos por provações. Ser crente, fazer as coisas ao pé da letra, como diz a palavra, tentar nos consagrar e viver em santificação, não é sinônimo ao 100% de que nunca teremos alguma provação. Aliás, é sempre bom nos lembrar que a Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Enquanto você respire, enquanto você esteja aqui, enquanto você tenha filhos, enquanto você estiver casado ou casada, enquanto você tiver um trabalho, enquanto você tiver um emprego, enquanto você tiver negócios, enquanto você tiver alguns assuntos na vida por resolver, no mundo tereis aflição. A única maneira para não ter aflição é não estar no mundo. Isso significa que para aquilo teria que acontecer duas coisas: ou Jesus vem pela segunda vez, ou você e eu já estaremos num caixão de madeira e não estaremos mais neste mundo. Enquanto estejamos aqui, teremos aflição. Viver a vida cristã é um dever, é uma quase obrigação por parte daqueles que acreditam em Deus e acreditam que a Bíblia é um manual para viver na boa conduta e agradar a Deus em tudo o que fazemos. Mas diz o livro dos Salmos: muitas são as aflições do justo. Quer dizer que apesar de vivermos edificados, fortalecidos na palavra, haverão aflições. A única diferença é que a Bíblia diz: mas o Senhor o livra de todas. E nesta noite é importante lembrarmos por que é necessário sermos justos. Ser justos ou ser injustos trará consigo sempre situações, aflições. Mas a Bíblia diz que para o justo, o Senhor o livra de todas as suas aflições. Veja comigo no livro do Romanos, capítulo de número 1, verso de número 17. Diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Assim que a vida do justo, apesar de
passar por aflições, ele vive pela fé. Uma fé que, como diria o livro de Efésios, quando nos fala da armadura de Deus, a fé é um escudo. Mas o escudo, ele serve para nos proteger, o escudo serve para nos cobrir, o escudo serve para fazer uma barreira em contra das armadilhas do inimigo. Nesse caso, o escudo não é visível, o escudo não é físico, o escudo não é a força humana, o escudo não é o intelecto, o escudo não é a inteligência, o escudo não são os seus contatos, o escudo não é a maneira inteligente como você consegue resolver as coisas, o escudo é a fé. Procura te armar com o escudo da fé para que possais apagar os dardos incendiados do maligno. É o que diz a palavra. É, pois, a fé, a certeza do que se espera e a convicção daquilo que não se vê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Em outras palavras, o justo vive pela fé. Se mantém pela fé, está fortalecido pela fé. Ele não quer outra coisa senão estar alicerçado na fé. É a fé o que nos protege. Virão provações e aflições, isso é um fato. Como nos defender de tudo isso? Coloque a fé na frente. Em cada situação da sua vida, coloque a fé na frente. A fé, meus queridos, é a maneira como o justo resolve seus problemas. Não com braço, não com força, não com peleja, senão com a fé. Quer ver? No Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia para a guerra, eles colocavam a fé na frente. Em outras palavras, eles colocavam a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança era apenas um símbolo da presença de Deus. Só que o povo de Israel tinha que ter muita fé para que a presença de Deus se tornasse uma vitória, trouxesse para o coração dos israelitas tranquilidade e paz, de que enquanto a presença de Deus estiver na frente, nunca perderiam nenhuma das batalhas. A Bíblia diz que quando a Arca da Aliança ia na frente, os rios se abriam, as muralhas caíam, os inimigos eram mortos, todas as aflições eram resolvidas só pelo fato de ter a presença de Deus. Nós, como crentes, não podemos viver de uma maneira diferente. Se você vive pela fé, aprenda a depender da presença de Deus, aprenda a depender da palavra, aprenda a depender daquilo que não se vê. Você pode dizer amém, mas se o seu comportamento é totalmente contrário àquilo que pregamos, então não vivemos pela fé, porque podemos dizer, amém pastor, eu creio, mas logo chegando em casa eu resolvo. Amém pastor, eu sei o que diz a palavra, mas logo depois eu tenho problema para obedecê-la. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se não vive pela fé, provavelmente não viverá, senão que vai tentar sobreviver de algum jeito. Mas se você quer ter uma vida frutífera, uma vida onde diz a palavra, o Senhor o livra de todas, então comece vivendo pela fé. É necessário sermos justos edificados na fé. O livro de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 18, diz a palavra do Senhor, 1 de Pedro 4, 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? E se o justo apenas se salva, com esforço se salva, porque ele tem que viver pela fé, porque ele tem que crer que a fé é a nossa defesa, crermos na palavra, acreditar de todo o coração. Se o justo apenas se salva, o que pode acontecer com o ímpio?
O que poderia acontecer com o pecador? Com toda certeza que não haveria outro recurso, outra saída, outra maneira, senão nos manter vivendo justamente, como justos. Meditando nesta palavra de sermos justos, me lembro da história de um homem da Bíblia que todos nós conhecemos. Um homem chamado Jó. Quando você lê a história de Jó, já no primeiro capítulo 1 do livro de Jó, verso de número 1, a Bíblia vai nos dar a primeira descrição, antes de que você saiba de toda a vida dele. Veja, Jó capítulo 1, verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Uma outra versão diz: era o homem sincero, justo e obediente a Deus. Antes de saber qualquer coisa no tocante à vida de Jó, que já todo mundo sabe o que passou, sabe o que foi tirado, sabe o que aconteceu com a sua mulher, sabe o que aconteceu com seu gado, suas riquezas, todo mundo já sabe isso. Mas você não pode se esquecer de que antes que a Bíblia descreva todos esses detalhes, começa nos falando disto: era um homem justo. Ele fazia tudo da melhor maneira possível, ao igual do que você e do que eu. Já ouvi falar muitas vezes: pastor, mas eu tento fazer da melhor maneira possível. Pois é, a Bíblia diz que Jó também era um homem justo, obediente a Deus, temente a Deus, e desviava-se do mal, diz a palavra. Não significa que pelo fato de sermos justos passaremos por certas situações. A única diferença é que logo depois de toda a provação, de toda a luta, de toda a doença, de toda a perda, de toda a mágoa, de toda a dor na vida de Jó, no final das contas, o justo, diz a palavra, o justo florescerá como a palmeira. Nos dias finais de Jó, ele teve 3 vezes mais do que perdeu. Isso não é uma promessa para uma pessoa que não quer prevalecer ou que não quer obedecer a palavra, mas Jó sempre se manteve firme com sua fé intacta. Uma das palavras de Jó foi: ainda que ele me matasse, ainda que ele tire a minha vida, eu continuarei acreditando no meu Deus, eu continuarei louvando a meu Deus, eu continuarei crendo que Ele é o meu sustentador. Que bênção é termos um Deus que nos ouve e que sabe quando somos justos. A Bíblia tem essa promessa: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Irmão amado, eu quero deixar uma palavra de Deus para você. É possível que você esteja passando por aflição, por qualquer uma delas, mas mantenha-se justo, mantenha-se na fé, mantenha-se na palavra, mantenha-se nos princípios, mantenha-se na vida afastada do mal, reto, sincero, temente a Deus, porque o Senhor nos livra de todas. Bendito seja o nome de Jesus. Ele nos livra de todas, e essa palavra nos enche de alegria, de emoção. Eu nesta noite posso me sentir um pouco aflito por muitas situações, mas volto os meus olhos à palavra e eu me reanimo, me revitalizo, porque há uma promessa de Deus para mim. O Senhor nos livra de todas. Tome essa palavra para você nesta hora. O Senhor nos livra de todas as aflições, enquanto consigamos e continuemos sendo justos. Aleluia. Jó prevaleceu. Jó teve grandes vitórias, produto de ser um homem justo.
Diz a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o capítulo de número 112, verso de número 6. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. É a grande situação de quando Deus, um homem é justo. Somos abalados, passamos por situações, por provações, mas não somos abalados. Vivemos situações críticas, mas o nosso coração se mantém tranquilo e firme, porque o Senhor sempre traz para nós uma saída, uma promessa, uma palavra para nos sustentar. Nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Diz o livro de Provérbios, no capítulo 10, verso de número 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Você tem que aproveitar esta palavra e saber de que termos uma vida justa, vivermos em justiça, sermos justos diante de Deus, nos garanta ter uma estabilidade em todos os aspectos. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, senão que Ele é fiel para nos prometer que resolverá, que nos aliviará e que nos livrará de todas as nossas angústias. O que não podemos deixar de ser é sermos justos. O justo é pio. A palavra pio significa santo. O contrário a pio é ímpio, que significa não santo. Todos nós devemos nos manter na via da santificação. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não há uma outra maneira de agradar a Deus em tudo. Para agradar-lhe, para sermos justos, devemos viver conforme a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para sermos justos, devemos viver no caminho da santificação, que nos separa do caminho da injustiça. O livro dos Salmos, o capítulo 1, verso de número 1, nos lembra de uma grande advertência, de uma grande lição. Diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu falava para os irmãos de Mairipurá domingo passado que este é um dos tempos mais, nem sei como descrever, mais ímpar da história. Pessoas que não são crentes falando para os crentes como tem que se comportar um crente. Pessoas que já passaram por 4 ou 5 casamentos, dando ensinamentos de como é o casamento perfeito. Pessoas que nunca conseguiram nada na vida, que nunca conseguiram ter uma família fortalecida, estável, uma economia estável, uma vida estável. E esse tipo de pessoas querendo ensinar para todos como se voltar, como se converter numa pessoa rica e bem-sucedida. E o pior de tudo é que muitos crentes pagam por isso. Que vergonha! A Bíblia diz que o justo é bem-aventurado,
dará certo, o Senhor o livrará, porque Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, Ele não se detém no caminho dos pecadores, Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Diz Salmo, verso de número 2, no capítulo de número 1: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Logo, se vem as promessas, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Disse o verso de número 4, aleluia: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aleluia. Verso 5, glória a Deus. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esta é uma oportunidade, irmãos, para sermos justos, apesar da aflição, apesar do problema, apesar de qualquer coisa que se atravesse na nossa vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Sabe qual é um outro alicerce no qual que existe na vida do justo? Dice Provérbios capítulo 18, verso de número 10: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O justo conhece o nome de Deus. O justo conhece o nome do Senhor, e a Bíblia descreve o nome de Deus como uma torre forte, como um alicerce, como uma fortificação, como uma muralha, como uma defesa. A torre no Antigo Testamento era para se defender, para vigiar, para fortalecer, estava na vanguarda, estava na frente. Para os crentes que temos compreendido esta grande revelação, a Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor. Para ela, para esse nome, para essa torre, correrá o justo e estará em alto retiro. É por isso que cada vez que passamos por uma aflição, na boca dos crentes aparece a nossa torre forte, que é o nome do Senhor. Aparece uma aflição e o crente diz: há poder no nome de Jesus. Aparece uma aflição e o crente diz: há poder no nome de Jesus. Aparecem as coisas que vivemos no cotidiano e o crente diz: há poder no nome de Jesus, porque a Ele correrá o justo e então estará em alto retiro. Virão ventos, virão chuvas, virão redemoinhos, virão temporais, virão situações difíceis, aflições, provas, lutas, dificuldades, filhos rebeldes, casamentos em crise, economia fraca, muitas dívidas, muitos problemas, mas no nome do Senhor Jesus Cristo há um alto retiro, há paz no meio da tempestade, há uma promessa que nos dá esperança. O Senhor nos livra de todas elas. Glória ao nome de Jesus. Queridos, tomara nesta noite vocês consigam compreender a palavra e entender que sermos justos é o único caminho para que o Senhor nos livre, para termos sucesso, para que o Senhor nos abençoe em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar nesta noite em nome do Senhor Jesus. E que bom que você e eu possamos falar para Deus: Senhor, me ajuda a ser justo. Me ajuda a viver conforme a Tua palavra. Me ajuda para viver conforme, Senhor, a Teus ensinamentos. Eu quero viver pela fé. O justo viverá pela fé. Não olhe
mais a seu problema ou a sua aflição, como se ela fosse grande demais, como se não tivesse uma solução. Quero lhe lembrar em nome de Jesus que maior é o que está conosco que o que está no mundo. Eu quero lhe lembrar em nome de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tranquilos, tende bom ânimo, eu venci ao mundo. Quero te lembrar em nome de Jesus que para ele correrá o justo e o Senhor o colocará num alto retiro. Oremos nesta noite, apresentemo-nos diante da graça de Deus e peçamos a Ele: Senhor, ajuda-nos a viver como homens justos na terra. Feche seus olhos. Oh amado Deus, estamos aqui, Senhor. A Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos vivifica, a Tua palavra, Senhor, nos ensina a viver, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo a Tua palavra. Enche-nos cada dia mais, fortalece-nos cada dia mais, para que possamos prevalecer, para que possamos vencer, para que consigamos, Senhor, estar firmes e sermos justos até a Tua vinda, em Teu nome poderoso, Jesus. Fortalece nossas vidas, ajuda-nos, ensina-nos, capacita-nos, enche-nos, Senhor, da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, te adoramos e te damos as graças pela Tua palavra. Oramos e te agradecemos em Teu santo nome. Aleluia. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo.